Amós era um homem simples, dedicado ao pastoreio e ao cultivo de sicômoros, na pequena vila de Tecoa, localizada ao sul de Jerusalém. Ele não era sacerdote nem pertencia a uma linhagem profética. Sua vida era marcada pela rotina tranquila de um pastor, cuidando de suas ovelhas e trabalhando arduamente para sustentar sua família. Não tinha aspirações de grandeza, nem se via como alguém destinado a realizar feitos extraordinários. Tecoa, uma região rural e relativamente isolada, era o local onde Amós encontrava paz e sentido, longe dos centros de poder e influência. Entretanto, essa vida pacata foi abruptamente interrompida quando Amós recebeu um chamado divino que transformaria para sempre sua existência. Deus o escolheu, não por sua posição social ou formação teológica, mas por seu coração humilde e disposto a obedecer. Até então conhecido apenas como pastor e colhedor de sicômoros, Amós seria transformado em profeta, encarregado de levar uma mensagem de advertência e julgamento ao reino de Israel. O chamado divino aconteceu em um momento crítico da história de Israel, sob o reinado de Jeroboão II. O reino vivia um período de prosperidade material sem precedentes, com suas fronteiras expandidas e riquezas fluindo para as cidades, criando uma falsa sensação de segurança e sucesso. No entanto, essa prosperidade estava acompanhada por uma decadência moral e espiritual profunda. A justiça estava corrompida, os pobres oprimidos, e a adoração a Deus havia se tornado um ritual vazio, desprovido de sinceridade e verdadeira devoção. Foi nesse contexto que Deus chamou Amós para abandonar sua vida tranquila em Tecoa e ir a Israel profetizar contra a injustiça e a corrupção que tomavam conta da sociedade. Amós não se via como um profeta profissional, nem fazia parte de uma escola profética. Ele mesmo afirmou que não era profeta, nem filho de profeta, mas que havia sido chamado diretamente por Deus para essa missão. Ele dizia: "O Senhor me tomou de detrás do gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel." Amós 7:15. Essas palavras refletem a profundidade do chamado de Amós, um chamado que ele não buscou, mas aceitou com temor e reverência. Ao receber essa incumbência divina, Amós deixou para trás a segurança de sua vida em Tecoa e viajou até o reino de Israel, ciente de que sua mensagem não seria bem recebida. Ele foi enviado a uma nação que, apesar da prosperidade material, estava espiritualmente falida. A coragem de Amós em obedecer ao chamado de Deus, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaria, é uma prova de sua fé inabalável e de sua confiança na justiça divina. A missão de Amós era clara. Ele deveria proclamar o iminente julgamento de Deus sobre Israel por causa de suas iniquidades. Não foi chamado para agradar aos poderosos ou para oferecer palavras de conforto aos que viviam em pecado. Pelo contrário, Amós foi enviado para ser a voz da verdade, denunciando a opressão dos pobres, a corrupção dos líderes e a hipocrisia na adoração que se tornara comum em Israel. Ele se tornou o porta-voz de Deus em um tempo de grande escuridão espiritual, alertando o povo de que o dia do julgamento estava próximo e que o arrependimento era a única esperança de evitar a catástrofe. O chamado divino de Amós nos lembra que Deus muitas vezes escolhe os menos prováveis para realizar suas obras. Amós, um simples pastor, foi transformado em um profeta poderoso, cuja mensagem ressoaria ao longo dos séculos. Sua vida é um testemunho de que a verdadeira grandeza não está nas aparências externas ou nas posições de poder, mas na disposição de obedecer a Deus e de falar a verdade, independentemente das dificuldades. A mensagem central de Amós, já em Israel, estava profundamente enraizada na justiça social e na retidão, duas virtudes que ele via como inseparáveis da verdadeira adoração a Deus. Em suas profecias, Amós denunciava com vigor as desigualdades que dominavam a sociedade de Israel. Ele observava como os ricos e poderosos exploravam os pobres, acumulando riquezas à custa dos menos favorecidos. Para ele, a prosperidade de Israel não era compartilhada de forma justa, mas concentrada nas mãos de poucos.
Essa desigualdade, segundo Amós, era um reflexo direto da decadência moral e espiritual do povo, que se afastara dos mandamentos de Deus. Amós não poupou palavras ao condenar os ricos que oprimiam os pobres e os poderosos que corrompiam a justiça. Ele alertava que a verdadeira adoração a Deus não podia ser separada da prática da justiça. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Amós 5,15. Este versículo encapsula o coração da mensagem de Amós, onde ele deixa claro que Deus exige mais do que sacrifícios e rituais religiosos. Ele quer ver justiça nas ações cotidianas. Amós denunciou aqueles que frequentavam os templos, mas ignoravam as necessidades dos oprimidos, mostrando que a verdadeira espiritualidade deve se expressar por meio da compaixão e da justiça. A indignação de Amós contra as injustiças de seu tempo era acompanhada por uma convicção profunda de que Deus não toleraria a corrupção indefinidamente. Ele pregou que o julgamento divino estava prestes a cair sobre Israel se o povo não se arrependesse e mudasse seus caminhos. Amós usou imagens poderosas para descrever a iminência desse julgamento, comparando-o a um leão que ruge ou a um fogo que consome. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Amós 3,8. Essa declaração reflete a urgência de sua mensagem. O tempo para agir era agora, antes que fosse tarde demais. A mensagem de Amós foi particularmente dirigida aos líderes de Israel, aqueles que tinham o poder de mudar as coisas, mas que, em vez disso, perpetuavam a injustiça. Ele criticava duramente os juízes corruptos, os comerciantes desonestos e os líderes religiosos que faziam vista grossa às injustiças ao seu redor. Amós se tornou a voz dos que não tinham voz, clamando por justiça em nome dos oprimidos. Sua mensagem era um chamado para que Israel se reconciliasse com Deus através da prática da justiça e da retidão, pois, sem isso, todos os rituais religiosos seriam em vão. Apesar da dureza de suas palavras, Amós ofereceu uma esperança. Se o povo se arrependesse e voltasse a praticar a justiça, Deus os perdoaria e restauraria a nação. Sua mensagem é um lembrete poderoso de que, para Deus, a justiça social não é uma opção, mas uma exigência. O livro de Amós nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar como estamos tratando os outros, especialmente os mais vulneráveis. A verdadeira adoração a Deus, segundo Amós, deve ser vivida através de ações que promovam a justiça e a retidão, tornando o mundo um reflexo mais fiel da vontade divina. As visões que Amós recebeu de Deus foram marcantes e carregadas de simbolismo, servindo como poderosos alertas para o povo de Israel. Uma das mais impactantes foi a visão do prumo. Essa visão ocorreu em um momento em que Deus estava revelando ao profeta o estado de Israel, uma nação que, embora próspera materialmente, estava espiritualmente corrompida e moralmente decadente. Amós, que já havia pronunciado diversas profecias de advertência e julgamento, recebeu essa visão como uma confirmação do juízo iminente que Deus traria sobre o povo. Na visão, Amós viu o Senhor em pé, segurando um prumo, uma ferramenta utilizada para medir a retidão e o alinhamento de uma parede. O uso do prumo na visão era profundamente simbólico. Assim como o prumo é usado para verificar a retidão de uma parede, Deus estava medindo a retidão do povo de Israel. Deus então perguntou a Amós o que ele via, e o profeta respondeu que via um prumo. A resposta divina a essa visão foi solene e severa. Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amós 7:8. Essa declaração indicava que Deus estava usando o prumo como metáfora para avaliar a integridade espiritual de Israel, e o resultado dessa medição não era favorável. A nação, que deveria estar alinhada com os preceitos divinos, havia se desviado gravemente. O muro, que representava o povo de Israel, estava fora de alinhamento, o que significava que ele não poderia suportar o julgamento que viria. A visão do prumo indicava que o tempo de paciência divina havia chegado ao fim. Até então, Deus havia dado a Israel tempo para se arrepender e corrigir seus caminhos.
No entanto, com o prumo em mãos, Deus declarava que a avaliação final havia sido feita e que Israel havia falhado. A nação, representada pelo muro, estava torta e prestes a ruir. Não haveria mais adiamentos. O julgamento estava determinado e seria definitivo. Essa visão também tinha implicações pessoais para Amós. Como profeta, ele era o mensageiro encarregado de comunicar essa dura realidade ao povo de Israel. A visão do prumo, com sua clareza e simplicidade, reforçava a missão de Amós de proclamar a verdade, por mais difícil que fosse. Ele estava sendo chamado para anunciar que o julgamento de Deus era inevitável, pois a injustiça e a corrupção haviam se enraizado profundamente na sociedade israelita. Outra visão poderosa de Amós foi a do cesto de frutas maduras. Nessa visão, Deus mostrou ao profeta um cesto cheio de frutas maduras e perguntou o que ele via. Amós respondeu simplesmente que via um cesto de frutas maduras. A imagem das frutas maduras evoca uma sensação de plenitude, de algo que chegou ao seu ponto máximo de desenvolvimento. Contudo, há também uma conotação de que essas frutas, por estarem maduras, estão prestes a se deteriorar e apodrecer. Elas simbolizam algo que está prestes a alcançar o fim de seu ciclo, passando do estágio de maturidade para o de decadência. A resposta de Deus à visão foi direta e cheia de significado. Chegou o fim sobre o meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amós 8:2. Essa declaração marcava o fim da paciência divina com Israel. Assim como as frutas no cesto estavam prontas para apodrecer, o povo de Israel havia chegado ao limite de sua iniquidade, e o tempo para o arrependimento estava se esgotando. A visão do cesto de frutas maduras indicava que Israel estava maduro para o julgamento e que o momento da intervenção divina havia chegado. A metáfora do cesto de frutas maduras expressava a ideia de que, apesar da prosperidade e segurança aparentes, Israel estava espiritualmente podre. As frutas, que à primeira vista poderiam parecer boas, estavam, na verdade, em um estágio em que rapidamente se deteriorariam. Da mesma forma, Israel, que havia acumulado riquezas e poder, estava prestes a enfrentar a ruína devido à sua corrupção moral e espiritual. A visão revelava que a nação não tinha mais tempo a perder. O juízo de Deus estava prestes a ser derramado e não haveria mais perdão ou adiamento. A visão do cesto de frutas maduras também refletia a inevitabilidade do julgamento divino. Assim como as frutas maduras inevitavelmente apodrecem, Israel enfrentaria as consequências de seus pecados. Deus estava mostrando a Amós que o tempo de advertências e misericórdia havia chegado ao fim. O destino de Israel estava selado. A nação seria recolhida como frutas que atingiram o fim de sua maturidade, prontas para serem descartadas. Como profeta, Amós foi encarregado de transmitir essa terrível verdade ao povo. Sua missão era informar a Israel que o julgamento de Deus era iminente e inevitável. A visão do cesto de frutas maduras não deixava espaço para interpretações otimistas ou esperanças de adiamento. Era uma mensagem clara e direta de que o tempo de Israel havia se esgotado e que o juízo estava à porta. Amós também utilizava alegorias e metáforas em suas mensagens para comunicar verdades espirituais profundas. Ele comparou a iminente destruição de Israel a um terremoto, um evento que todos em Israel compreendiam como devastador e incontrolável. Essa comparação servia para ilustrar a inevitabilidade e a magnitude do julgamento divino. Amós não se limitava a falar de desastres naturais, mas usava essas imagens para expressar o caos que se seguiria à queda de Israel. A linguagem vívida e as alegorias que ele empregava tinham o propósito de chocar o povo, despertando-os de sua complacência e levando-os a refletir sobre suas vidas e escolhas. A história do dia do Senhor na profecia de Amós é uma das mensagens mais poderosas e aterrorizantes que ele transmitiu ao povo de Israel. Para o povo, o dia do Senhor era geralmente associado a um tempo de grande vitória e libertação, um momento em que Deus interviria decisivamente em favor de Israel, destruindo seus inimigos e estabelecendo a justiça divina. Era visto como um dia de triunfo, em que os inimigos de Israel seriam subjugados e a nação exaltada.
Porém, Amós subverteu dramaticamente essa expectativa, revelando ao povo que o dia do Senhor não seria um tempo de luz e salvação para Israel, mas um dia de escuridão e julgamento. O profeta, conhecido por suas duras críticas à injustiça e à corrupção, declarou que esse dia não traria redenção, como o povo esperava, mas sim destruição e calamidade. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? Esse dia será de trevas e não de luz. Amós 5:18. Com essas palavras, Amós alertava que o dia do Senhor seria um tempo de grande angústia, uma reviravolta completa das expectativas populares. Amós descreveu o dia do Senhor como um evento apocalíptico, marcado por escuridão e terror. Ele pintou um quadro sombrio, no qual não haveria escape nem refúgio. A falsa sensação de segurança que o povo de Israel sentia, sustentada por sua prosperidade material e suas alianças políticas, seria totalmente desmantelada. Amós usou imagens vívidas para ilustrar a magnitude do desastre que se aproximava, comparando-o a um homem que foge de um leão apenas para encontrar um urso, ou que entra em sua casa e, ao encostar a mão na parede, é mordido por uma cobra. Amós 5:19. Essa descrição simbolizava a inevitabilidade do julgamento e a ausência de qualquer lugar seguro. O dia do Senhor seria um momento de revelação e justiça, onde as verdadeiras condições espirituais do povo de Israel seriam expostas. Amós também destacou que Deus não estava impressionado com os sacrifícios e rituais realizados pelo povo. Esses atos eram vazios e hipócritas, pois não refletiam uma verdadeira devoção nem uma prática de justiça social. Aborreço, desprezo as vossas festas e não me deleito nas vossas assembleias solenes. Amós 5:21. Através de Amós, Deus rejeitou os rituais religiosos praticados pelo povo, mostrando que o dia do Senhor seria um momento de julgamento para aqueles que negligenciaram a justiça e a retidão em suas vidas. Amós também deixou claro que esse dia não se limitava a Israel, mas teria implicações para todas as nações. O julgamento de Deus afetaria todos os povos, demonstrando que sua justiça não tem fronteiras. Esse entendimento ampliava a mensagem de Amós, reforçando a ideia de que Deus é o juiz de toda a terra, não apenas de Israel. Em sua pregação, Amós enfatizou que o dia do Senhor era um chamado ao arrependimento. Ele exortou o povo a buscar a Deus de todo o coração e a corrigir seus caminhos antes que fosse tarde demais. Para Amós, o dia do Senhor não era apenas uma profecia de graça, mas também um aviso de que havia ainda uma oportunidade de mudança, de retornar a Deus e evitar o desastre. No entanto, sua mensagem também era clara. Sem um verdadeiro arrependimento, o julgamento seria inevitável. As profecias de Amós não se restringiram ao reino de Israel. Pelo contrário, ele também pronunciou julgamentos contra as nações vizinhas, como Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Cada uma dessas nações foi acusada de cometer atrocidades que violavam as leis morais e humanas, como violência extrema, traição, crueldade desmedida e opressão dos mais fracos. Através dessas profecias, Amós demonstrou que a justiça de Deus não estava limitada a Israel, mas era universal, e todas as nações seriam julgadas por suas ações. Amós iniciou suas profecias contra as nações vizinhas, começando com Damasco, a capital da Síria, condenando-a por sua brutalidade nos conflitos com Gileade. Ele acusou os sírios de trilhar a Gileade com trilhos de ferro, uma imagem que simboliza a extrema violência e desumanidade de suas ações. Gaza, um dos principais centros filisteus, foi condenada por capturar povos inteiros e vendê-los como escravos. A ganância e a falta de compaixão por trás desses atos foram severamente criticadas por Amós, que declarou que o fogo do julgamento de Deus destruiria os muros e palácios dessas cidades. Tiro, uma cidade-estado famosa por sua riqueza e comércio, também foi denunciada por Amós. Embora Tiro tivesse uma aliança de longa data com Israel, ela quebrou essa aliança ao entregar uma comunidade inteira de refugiados ao cativeiro. Um ato de traição que Deus não deixaria impune.
Amós profetizou que a destruição cairia sobre Tiro como consequência de sua traição, mostrando que Deus valoriza a fidelidade e a justiça acima de interesses econômicos e políticos. A mensagem de Amós para Tiro reforçava a ideia de que as alianças devem ser baseadas em princípios morais sólidos, não em conveniências temporárias. Edom, Amon e Moabe, outras nações vizinhas de Israel, também foram alvo das profecias de Amós. Edom foi condenada por sua inimizade persistente e violenta contra Israel, enquanto Amon foi acusada de atrocidades cometidas contra mulheres grávidas durante a guerra, buscando expandir seu território a qualquer custo. Moabe foi condenada por desonrar os mortos ao queimar os ossos do rei de Edom. Esses atos brutais e desumanos, que violavam não apenas as leis de Deus, mas também as normas básicas de decência humana, eram inaceitáveis para o Senhor, que anunciou que essas nações enfrentariam seu julgamento divino. Assim, a missão de Amós foi marcada por uma intensa rejeição e perseguição, Amós enfrentou uma forte resistência, tanto por parte dos líderes religiosos quanto do próprio povo de Israel, como um profeta que ousava denunciar a injustiça e a corrupção. Suas palavras, carregadas da verdade divina, representavam uma ameaça direta aos interesses dos poderosos que preferiam silenciar o profeta ao ouvir suas duras advertências. Amós não era um profeta popular. Sua mensagem abalava a falsa paz em que muitos se refugiavam, expondo as feridas profundas da sociedade israelita. Um dos episódios mais emblemáticos de rejeição enfrentada por Amós foi o confronto com Amazias, o sacerdote de Betel, que tentou expulsá-lo de Israel. Amazias, como sacerdote de Betel, possuía uma posição de grande influência e responsabilidade, sendo encarregado de manter o culto no santuário real, um local de importância política durante o reinado de Jeroboão I. Ele estava comprometido com o sistema da época, e qualquer ameaça à estabilidade religiosa e política de Betel era vista como uma ameaça ao próprio reino. Quando Amós começou a pregar suas mensagens de condenação, anunciando que o rei Jeroboão morreria pela espada e que Israel seria levado ao exílio, Amazias considerou essas palavras uma ameaça direta à ordem estabelecida. Incomodado com as profecias de Amós, Amazias decidiu agir para silenciá-lo. Ele enviou uma mensagem ao rei Jeroboão I, acusando Amós de conspiração e alegando que suas palavras estavam enfraquecendo a moral e a segurança do reino. Amazias afirmou que as profecias de Amós representavam uma ameaça à autoridade do rei e ao bem-estar da nação. Além disso, confrontou Amós pessoalmente, tentando expulsá-lo de Betel, dizendo: "Vai-te, foge para a terra de Judá. Ali come o teu pão e ali profetiza, mas em Betel daqui não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e o templo do reino". Amós 7, 12, 13. Com essas palavras, Amazias tentou deslegitimar Amós, insinuando que ele deveria profetizar apenas em Judá, sua terra natal, onde poderia ganhar seu sustento sem interferir nos assuntos de Israel. Para Amazias, Amós era visto como um intruso, um estrangeiro sem autoridade para falar em Betel. E ele tentou retratar o profeta como um oportunista que profetizava por ganho pessoal. No entanto, Amós não se intimidou com a tentativa de Amazias de silenciá-lo. Sua resposta foi firme e direta, deixando claro que ele não era um profeta por escolha própria, nem estava ali por ambição pessoal. Amós respondeu: "Eu não era profeta nem filho de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tomou de após o gado, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel". Amós 7, 14 e 15. Com essas palavras, Amós reafirmou que sua missão era divina, não algo que ele havia escolhido ou buscado. Ele estava em Betel por obediência ao chamado de Deus e não se deixaria intimidar por Amazias ou qualquer outra autoridade humana. Amós então profetizou contra Amazias, prevendo que sua esposa se tornaria uma prostituta na cidade, seus filhos e filhas seriam mortos pela espada, suas terras seriam divididas e ele próprio morreria em terra impura, longe de Israel.
Essa profecia representava uma sentença devastadora para Amazias, que, ao tentar silenciar o profeta, acabou atraindo sobre si e sua família o julgamento divino. O confronto entre Amós e Amazias revela o poder e a autoridade da palavra profética, que, mesmo diante da oposição das autoridades estabelecidas, não pode ser calada. Amós representava a voz de Deus em uma nação corrompida, e sua fidelidade ao chamado divino o levou a confrontar diretamente aqueles comprometidos com a preservação de um sistema injusto e opressor. Mesmo após responder com firmeza a Amazias, Amós continuou sua missão profética, sem ser dissuadido. Amós, decidido a cumprir a mensagem clara que Deus lhe havia dado, não se deixou dissuadir pela ameaça de expulsão ou pela acusação de conspiração. Sua obediência ao chamado divino era firme e ele se manteve fiel até o fim. Embora as Escrituras não forneçam muitos detalhes sobre a concretização das profecias relacionadas à morte do sacerdote, a história e a tradição sugerem que Amazias, como muitos que se opuseram à vontade divina, provavelmente sofreu as consequências de sua resistência à mensagem profética. O reino de Israel, sob o reinado de Jeroboão I, continuou a experimentar prosperidade material por algum tempo, mas, como Amós havia previsto, essa prosperidade foi seguida por um período de declínio e desastre. Pouco tempo depois do ministério de Amós, o reino foi conquistado pelos assírios, e muitos israelitas foram levados ao exílio, exatamente como o profeta havia advertido. Se Amazias ainda estivesse vivo para testemunhar a realização dessas profecias, ele teria visto a devastação de Israel e a queda de Betel, o santuário onde ele servia, como parte do julgamento de Deus sobre a nação. Apesar das severas profecias de julgamento que Amós proclamou contra Israel, sua mensagem não era de total desespero. No final de seu livro, encontramos uma nota de esperança e restauração, que revela o caráter misericordioso de Deus. Embora Amós fosse conhecido por suas duras advertências, ele também trouxe uma mensagem de redenção para aqueles que se voltassem para Deus. Ele profetizou que após o período de punição, Deus restauraria o remanescente fiel de Israel, trazendo renovação e bênção sobre o povo. Esse remanescente seria a semente de uma nova nação, purificada e dedicada a viver segundo os princípios de justiça e retidão. Amós falou de um tempo em que Deus levantaria o tabernáculo caído de Davi. Amós 9:11, uma referência à restauração da dinastia davídica e, em última instância, ao advento do Messias. Esse período de restauração seria caracterizado por prosperidade abundante e uma paz duradoura, contrastando fortemente com o caos e a destruição anunciados nas profecias anteriores. Amós descreveu um cenário de fertilidade e abundância, onde os montes destilariam vinho doce. Amós 9:13. E o povo de Israel, finalmente reconciliado com Deus, desfrutaria de segurança e alegria em sua própria terra. Essa visão escatológica não apenas oferecia consolo, mas também renovava a esperança de que Deus nunca abandonaria completamente seu povo. A promessa de restauração incluía não apenas a reconstrução física de Israel, mas também uma renovação espiritual profunda. Amós profetizou que Deus plantaria seu povo em sua terra, e eles nunca mais seriam arrancados dela. Essa promessa apontava para um futuro em que a relação entre Deus e Israel seria restaurada de maneira plena e permanente. A segurança prometida por Amós não era apenas material, mas também espiritual, garantindo que aqueles que permanecessem fiéis a Deus viveriam em paz sob sua proteção. A imagem de Israel como uma nação renovada, firmemente enraizada na justiça, refletia o desejo de Deus de restaurar não apenas a terra, mas também o coração do seu povo. O legado de Amós é um dos mais profundos e duradouros entre os profetas bíblicos. Embora ele seja considerado um dos profetas menores, sua mensagem de justiça social e retidão moral ecoou além de sua época e continua relevante até os dias de hoje. Amós foi pioneiro ao destacar que a verdadeira adoração a Deus não pode ser dissociada da justiça para com o próximo.
Seu clamor por equidade e por uma sociedade justa ainda ressoa como um poderoso chamado para todos os tempos. Amós inspirou muitos profetas que vieram depois dele, consolidando-se como uma figura fundamental no desenvolvimento da literatura profética de Israel. Ele foi o primeiro a abordar diretamente as questões de opressão, corrupção e desigualdade. Amós desafiou a ideia de que, por ser o povo escolhido, Israel estaria isento do julgamento de Deus. Pelo contrário, ele alertou que o privilégio de ser escolhido trazia uma responsabilidade ainda maior. De todas as famílias da terra, somente a vós vos tenho conhecido. Portanto, visitarei sobre vós todas as vossas iniquidades. Amós 3:2. Essa declaração revolucionária estabeleceu as bases para uma compreensão mais ampla da justiça divina, que não tolera a hipocrisia nem a injustiça. O impacto teológico e literário de Amós é evidente na maneira como seus escritos influenciaram outros profetas. Sua denúncia contra a injustiça social ecoou nas palavras de Isaías, Miqueias e Jeremias, que também criticaram severamente as práticas corruptas de seus contemporâneos. Amós abriu caminho para uma nova abordagem profética, onde a ênfase na moralidade e na ética social se tornou central. Sua visão de um Deus preocupado não apenas com os sacrifícios e rituais, mas também com a forma como os seres humanos tratam uns aos outros, permanece como um dos princípios fundamentais da fé bíblica. A mensagem de justiça social de Amós continuou a ressoar em movimentos que lutam por direitos humanos, equidade e justiça ao longo da história. Líderes religiosos e civis de diferentes épocas e culturas citaram suas palavras como inspiração para suas lutas por uma sociedade mais justa. Seu famoso clamor, "Corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene", Amós 5:24, foi, por exemplo, utilizado por Martin Luther King Jr. em seu discurso "Eu Tenho um Sonho", evidenciando o alcance atemporal e universal da mensagem de Amós. Agora que você conhece a história de Amós e seu confronto com Amazias, é impossível ignorar o impacto da coragem e fidelidade do profeta. Ele nos mostra que, quando somos chamados por Deus, não podemos nos desviar ou recuar, mesmo que isso signifique enfrentar a oposição dos poderosos. Você está disposto a ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e adversidades? Ou, como Amazias, você está confortável em sua posição e reluta em aceitar a verdade que exige mudança? A escolha é sua, mas lembre-se de que o julgamento divino é certo e a justiça de Deus prevalecerá. Se essa história tocou você e desafiou você a refletir sobre sua própria vida e como tem respondido ao chamado de Deus, não deixe isso passar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre essas histórias poderosas da Bíblia. Afinal, a verdadeira sabedoria está em ouvir e obedecer à voz do Senhor. Obrigado por assistir, abraços e fiquem com Deus.